Olá, meus sexto-anos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Dando continuidade ao estudo de medidas de superfície, hoje a gente vai estudar as unidades padronizadas de medida de superfície. Na aula passada, a gente viu que a gente pode calcular a medida de uma área, né, dependendo da unidade de medida de superfície considerada. Então, na aula passada, a gente considerou folha de jornal, né, quadradinhos. E aí, a gente deu uma noção intuitiva, né, do que seria área. Então vamos lá agora padronizar algumas medidas, né? Porque a gente não pode pegar unidades aleatórias, a gente não pode pegar folhas de jornal, porque são diferentes tamanhos. A gente precisa padronizar. Então, padronizando, todo mundo com medir ali aquele lugar, aquela superfície, vai encontrar a mesma medida de superfície. Vamos lá. Anteriormente, né, foram usadas folhas de jornal para medir a superfície do chão, de uma sala e da cozinha. Agora imagine a seguinte situação. Para decidir a quantidade de carpete necessária para cobrir o piso de uma sala, Ronaldo forrou o chão com folhas de jornal e as levou até a loja. Então ele cobriu o chão da sala, por exemplo, deu 50 folhas de jornal. Aí ele foi lá e falou assim, ó, eu quero essa quantidade aqui. Então o rapaz da loja pegou várias folhas de jornal e foi medindo. Mas já faz sentido fazer isso? Pensa aí comigo. Imagina o trabalho se fosse, por exemplo, para asfaltar uma rua, né? Imagine quanto de folha de jornal a gente não ia usar, não ia gastar. Então, como é que a gente vai fazer esses cálculos? Vamos lá. A estratégia utilizada por Ronaldo para informar o vendedor a quantidade de carpete pode até funcionar, né? Mas não é conveniente. Para evitar esse tipo de situação, foram criadas unidades padronizadas de medida, né, de superfície. Então, quais são as unidades medidas de superfície, tá? Nós temos o centímetro quadrado, o metro quadrado, quilômetro quadrado. Para determinar a área de uma quadra de esportes, qual unidade de medida você usaria? Centímetro quadrado, metro quadrado ou quilômetro quadrado? Responde aqui nos comentários que eu quero saber de vocês. Então vamos lá, vamos entender o que é um centímetro quadrado. Um centímetro quadrado é a área de um quadrado cuja medida do lado é 1 centímetro. Ou seja, então, se eu tenho um quadrado, né? O quadrado, lembra, todos os lados são iguais, que o lado mede 1 centímetro, então esse quadrado é o que a gente vai chamar de centímetro quadrado. Ele é usado para expressar pequenas áreas, como a de uma figura desenhada no caderno ou de um anúncio de um jornal. O mosaico ao lado é composto por 270 pastilhas de vidro quadradas, com o lado medindo 1 centímetro cada uma. Portanto, esse mosaico, né, ele vai ter uma área de 270 centímetros quadrados, porque nesse mosaico cabem 270 quadradinhos de 1 centímetro quadrado. Ok? E o metro quadrado, Tite? O metro quadrado é a área de um quadrado cuja medida do lado é 1 metro. Então, anteriormente, o quadradinho media 1 centímetro. O metro quadrado, ele vai ser um quadrado em que o lado, obviamente, né, tá tortinho aqui, me desculpe, o lado vai medir 1 metro. Então, quando a gente fala de largura e comprimento, a gente fala de metro. Mas quando a gente fala da superfície toda, metro quadrado, centímetro quadrado, sempre elevado ao quadrado. Então, quando a gente falar de área, sempre vai ter esse quadradinho elevado aqui, tá bom? Então, 1 metro quadrado representa um quadrado que os lados medem 1 metro. Então, vamos lá. Ó. Ele é usado para expressar áreas maiores, como de uma sala de aula ou de uma quadra de esporte. Respondemos a pergunta anterior. Um quintal que foi coberto com 42 tapetes de grama quadrada, nessa grama que a gente coloca nos terrenos, cujo lado mede 1 metro, então se foram usados 42 tapetes, que cada ladozinho mede 1 metro, então nós temos 42 metros quadrados dentro desse quintal. Em sua opinião, a área da sala de aula em que você estuda, vocês lembram ainda de como era? É maior ou menor a de que 20 metros quadrados? E aí, quem lembra? Saudades da nossa sala, né, turma? Vamos lá, então, falar do quilômetro quadrado. Um quilômetro quadrado é a área de um quadrado cuja medida do lado é 1 quilômetro. Então, da mesma forma anterior, nós temos um quadrado, só que agora
O lado do quadrado não mede mais em metro nem centímetro, né? Mede em quilômetro. Então, aqui nós temos 1 quilômetro. E aqui desse outro lado, como é um quadrado, todos os lados são iguais, nós temos 1 quilômetro. Então, a área desse quadrado aqui é 1 quilômetro quadrado. Então, isso aqui é o quilômetro quadrado. Então, ó, a área total desmatada na Amazônia Legal de agosto de 2016 a julho de 2017 foi 6.624 quilômetros quadrados. Então, significa dizer que foram arrancados 6.624 quilômetros quadrados, referente, né, a esses quadrados aqui de 1 quilômetro. Tá bom? E o que é Amazônia Legal? Só de curiosidade, ó, corresponde à área dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Tocantins e parte do Maranhão. Vamos falar então das unidades agrárias. Olha aqui. Para medir a superfície de áreas rurais, como sítios, chácaras e fazendas, são usadas algumas unidades de medidas de superfície específica. As mais comuns são a ARE, que a gente representa com A, e o hectare, que a gente representa como HA. O ARE é a área de um terreno de formato quadrado com lado medindo 10 metros ou 1 decâmetro. Como assim, teacher? Então, se você tem um quadrado, os quadrados saem tudo torto, né? Em que o lado mede 10 metros, né? Quadrado, todos os lados são iguais, pelo amor de Deus. Então, a superfície aqui, ó, a gente diz que equivale a um are, né? Isso para as unidades agrárias, tá? A gente está falando de sítio, né? Fazenda. E o hectare? Vamos entender então. Já o hectare equivale a 100 ares, ou seja, a área de um terreno quadrado com um lado medindo 10 metros. Então, isso aqui é importante, ó. 1 hectare equivale, ó, observe o que a gente falou, a 100 ares. 1 hectare equivale a 100 ares, ou seja, o hectares ele vai ser um quadrado onde o lado vai medir exatamente 100 metros. Então, 100 metros, 100 metros. Então, a unidade aqui equivale a 1 hectare. Ok? Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Nos vemos na nossa próxima aula. Beijos e queijos.